Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Thiago Caversan e hoje nós temos um vídeo especial de comentário a respeito das questões de processo civil do 28º Exame Unificado da Ordem dos Advogados do Brasil. E aí a gente vai dar uma olhadinha nas questões da prova, da versão 1 da prova. A primeira é a questão 51. A alternativa correta é a C. E isso acontece principalmente por conta daquilo que está previsto nos artigos 133 e 134, parágrafo 2º do Código de Processo Civil. Ou seja, a decisão está incorreta. Por quê? Porque o juiz não pode de ofício decretar a desconsideração da personalidade jurídica e também não é um processo autônomo. Quer dizer, se não for pleiteada já na petição inicial a desconsideração da personalidade jurídica, isso vai acontecer mediante instauração de incidente próprio, segundo os artigos 133 e seguintes do Código de Processo Civil. Aí, em seguida, a gente vai para a questão 52. Na questão 52, que trata de litisconsórcio, o que a gente precisava saber é que, como a obrigação é solidária, o litisconsórcio não é necessário. Isso é uma escolha que cabe ao credor. Então, a gente já eliminava a B aí. A gente elimina a C, sabendo que a prescrição pode ser conhecida de ofício pelo juiz, artigo 487, inciso 2º. E a gente elimina a última, sabendo que a regra do prazo em dobro, ela não vale para processos eletrônicos. Então, sobra aí a A. A A é correta, gente, porque a prescrição é uma questão de ordem pública. Então, mesmo se a gente tiver aí em um caso de litisconsórcio simples, pelo que me parece, pode o juiz conhecer a questão e isso acabar aproveitando o litisconsórcio que não se manifestou no processo, né? E aí a gente vai para a questão 53. A questão 53 trata de competência para julgamento da ação de inventário, que é o último domicílio do autor da herança, do falecido. Então a correta é a alternativa B. Já podemos ir para a questão 54. A questão 54 trata daquela afetação de recurso para julgamento em regime repetitivo por parte do STJ. Se você propõe uma ação, o juiz de primeiro grau determina que a ação fique suspensa por entender que a questão está afetada e você discorda disso, você dirige para o juiz de primeiro grau o pedido de reconhecimento da distinção da questão e se ele indeferir, o que cabe a agravo de instrumento está lá no artigo 1037, parágrafos 9º e 10. A gente então já pode ir para a questão 55. A questão 55 tratava aí de impenhorabilidade. Vejam vocês, depósito de valor em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, como regra geral, é impenhorável. Mas isso não vale para quando o crédito cobrado tem natureza alimentar, né, como acontece com alimentos ou como honorários advocatícios, por exemplo. Artigo 833, parágrafo 2º, alternativa D. E vamos lá para a questão de número 56. A questão de número 56, ela trata de quem deve adiantar os honorários periciais. Vejam, nesse caso aqui, tanto o autor quanto o ré pleitearam a realização de perícia, certo? Então, diz o artigo 95 do Código que deve ser rateado, devem ser rateados os valores referentes aí e adiantados os valores referentes aos honorários periciais. Seriam rateados também, e isso é excepcional, e talvez tornaria a questão mais difícil, se o juiz determinasse de ofício. Porque a regra geral é que quando o juiz determina de ofício, o autor adianta. No caso de honorários periciais, exceção do artigo 95, as partes também rateiam, mas aqui no caso estava bem claro, as duas partes formularam requerimento, incide então o artigo 95, a alternativa correta é a alternativa B. E aí vamos para a questão de número 57, e a última que é, tem um fiador, o fiador é demandado diretamente pela dívida, como que ele faz para se defender? O que ele tem, artigo 130, inciso 1º, é a possibilidade de realizar chamamento ao processo do devedor principal, pode fazer isso em relação aos demais fiadores também, se houver. Veja, o fiador é devedor solidário com benefício de ordem. Ele só consegue exercer esse benefício de ordem se ele não tiver renunciado e ainda
se ele conseguir indicar patrimônio suficiente do devedor principal para responder pela integralidade da dívida no mesmo foro de cumprimento da obrigação. E a prova de processo civil era só isso aí, gente. Uma prova que me pareceu de um nível bastante tranquilo assim. Espero que todo mundo tenha ido muito bem. A gente aguarda sempre a participação de todos. Muito obrigado. Um grande abraço a todos vocês. Valeu, gente. Tchau, tchau.